Queridas irmãs, queridos irmãos, é sempre uma alegria retornar a Andradina. Em outubro próximo, completarei 30 anos de história afetiva, espiritual, com esta cidade, com esta comarca. E estar aqui nesta casa tão querida, tão importante, tão necessária. Abraço a todos e também rogo a nosso Senhor Jesus Cristo a todos abençoar. O Evangelho desta noite, como de todas as noites, nos convida à compreensão do que seja, do que é o Espiritismo, para chegarmos ao diagnóstico sobre o que é ser espírita e o que é ser um bom espírita. Precisamos, ainda que rapidamente, recordar algo da nossa doutrina. Precisamos ter compreensão a mais perfeita possível a respeito do Espiritismo, para que possamos extrair dele todos os benefícios que merecemos e que necessitamos. Encontrando-nos em um centro espírita, não precisamos de muita argumentação a respeito da existência de Deus. Creio não termos nesta Assembleia nenhum materialista, nenhuma pessoa que descreia da existência de Deus. Deus é o alfa, é o ômega de tudo, é o começo e o fim, é o princípio e o fim, é o fundamento, é a base, é o alicerce, é a causa primeira, o princípio dos princípios, a razão das razões, a consciência das consciências e muito mais. Deus criou dois elementos gerais que estão disseminados no universo, a saber, a matéria e o espírito. A Trindade universal está composta destes três elementos: Deus, Espírito e matéria. Tudo o que existe no universo, tudo que já existiu, tudo o que existirá, estará sempre, como esteve sempre, lastreado neste trinômio, nesta
Trindade. Enquanto a teologia clássica propõe a Santíssima Trindade, composta de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e não explica estes três aspectos ou princípios, a doutrina espírita contrapõe à Santíssima Trindade a Trindade universal, repetindo para avançar Deus, Espírito e matéria. E Deus regula a vida universal através de leis universais. E como é lógico, intuitivo, as leis divinas têm os atributos de Deus, do seu autor, sendo Deus eterno, justo e bom. As leis divinas são eternas, justas e boas, para mencionarmos agora três atributos. E dentre estas leis eternas, citemos algumas. As leis de igualdade, a lei do progresso ou de evolução, a lei de justiça, amor e caridade. Portanto, nós todos, perante Deus, somos todos filhos rigorosamente iguais. Deus não faz acepção de pessoa. É um versículo bíblico. Para Deus não há distinção de qualquer natureza. Não há privilégio, não há preferência, porque toda preferência ou todo privilégio seria uma injustiça, e sendo uma injustiça, haveria de ferir a lei da igualdade. Criou-nos Deus a todos iguais, em simplicidade e ignorância. Fomos criados seres unicelulares. Diríamos, filosofando um pouco, somos criaturas perfeitas, porque filhas de Deus, mas criaturas perfeitas, no entanto, inacabadas. As nossas imperfeições, vícios, defeitos, são decorrentes do fato de não estarmos no mesmo estágio de desenvolvimento, no mesmo estágio de educação. Não temos a mesma idade. Deus não nos criou a todos no mesmo instante. Temos irmãos mais velhos que nós, irmãos mais jovens, irmãos mais experientes, menos experientes, mais amadurecidos, menos amadurecidos. E é por esta razão que cada um de nós se encontra em um patamar único, singular, irrepetível,
Não existem dois espíritos na mesmíssima condição evolutiva. Daí as nossas diferenças. Mas Deus criou-nos simples e ignorantes, inoculando em nós todas as potências divinas, todos os atributos de Deus jazem adormecidos em nós. Evoluir é despertar. Evoluir é educar-se, é desenvolver todas estas aptidões. E como somos criaturas inacabadas, o vício e a virtude, o defeito e a qualidade convivem em nós. E aí se compreende as nossas contradições, porque o mal e o bem, a sombra e a luz, o desequilíbrio e o equilíbrio, a desarmonia e a harmonia vivem em nós. E a depender de fatores externos, de fatores internos, circunstâncias, substâncias, experiências, graus evolutivos, ora o bem pode preponderar, ora o mal poderá preponderar. Mas a nossa destinação é também rigorosamente a mesma. Somos iguais em relação ao princípio, todos criados simples e ignorantes, e todos com a mesma destinação, fadados à perfeição relativa. E é o que nós, por um mês ou dois, estaremos estudando aqui às terças-feiras, no capítulo 17, Sede Perfeitos. O estudo de hoje é o terceiro da sequência que compõe todo o capítulo 17. E quem nos recomenda sede perfeitos é nosso Senhor Jesus Cristo em seu Evangelho. E se Ele propõe isto, é porque Ele sabia, sabe, crê, tem certeza que nós certamente atingiremos a nossa destinação, que é a perfeição relativa, quando só Deus sabe. Como, por quais caminhos chegaremos à perfeição relativa? Só Deus sabe. Fomos criados simples e ignorantes. E como entrar na posse desta perfeição relativa? Como alcançar a plenitude? Como entrar na posse da nossa herança universal, filhos de Deus que somos todos? Precisaríamos, como precisamos, de tempo, muito tempo, e não só do tempo. Por esta razão, Deus nos fez imortais. Viveremos sempre, e não há necessidade de desencarnarmos para nos tornarmos imortais. Já somos imortais agora, hoje, desde quando Deus nos criou. Já estamos na posse da nossa imortalidade. Mas não basta a imortalidade, não basta uma existência somente
no corpo, numa encarnação, por mais frutuosa seja, para que o espírito atinja a plenitude, a perfeição relativa. E Deus, na sua sabedoria perfeita, criou, desde sempre, um outro princípio, o da reencarnação. Fomos criados simples e ignorantes, obras inacabadas, obras por serem feitas. E alguém poderia perguntar: por que Deus não nos criou perfeitos? Porque Ele é perfeito e sabe que criar-nos perfeitos não seria uma obra perfeita. Porque criar-nos perfeitos seria condenar a nós todos a uma inutilidade eterna. A nossa vida só tem sentido porque estamos no esforço de construirmos a nós mesmos. A vida só tem sentido porque estamos trabalhando, ralando, suando, transpirando, sofrendo, chorando, gozando, para podermos caminhar no rumo da perfeição relativa. Vejam vocês, se fôssemos todos perfeitos, o nosso tão querido Cefec fecharia suas portas. Para que centro espírita? Nós já sabemos tudo. Para que espiritismo? Não precisaríamos de ninguém. Para nada. Porque nós teríamos a ciência perfeita, o conhecimento perfeito. Seríamos todos autossuficientes. E a vida perderia o sentido. Teríamos sido criados felizes e sem o contraditório da infelicidade, também não teríamos a consciência do que seja felicidade. Precisamos dos contrastes. Como é boa a saúde, que bênção a saúde, mas constatamos isto quando adoecemos. Como é boa a luz, depois de um período na escuridão. Como é boa a abastança, depois de um momento ou de um período de escassez. Precisamos desses contrastes para adquirirmos experiência. E Deus, que não erra, vem criando filhos desde sempre, e por isso temos irmãos mais velhos, já mencionamos, e temos irmãos mais novos, que vão chegando na evolução. E Deus, na sua sabedoria, age assim. Sempre coloca seus filhos entre outros que lhes são superiores e outros que lhes são inferiores, fazendo da lei de cooperação uma necessidade básica. E nós podemos constatar isto em nossas vidas. Há pessoas no nosso círculo pessoal que sabem mais do que nós algumas coisas, enquanto nós sabemos mais do que ela outras coisas. Há pessoas que podem mais do que nós em alguns campos da atividade, mas há campos em que nós podemos mais. Estabelece-se a troca. E estabelecendo-se a troca, trabalhamos
alguns sentimentos essenciais, como a solidariedade, a fraternidade, a caridade, a misericórdia, o amor, a tolerância. Perfeitos, todos perfeitos, não precisaríamos de paciência, porque seríamos perfeitos. A paciência é justamente para nós que estamos no estágio em que mourejamos agora. A tolerância é para nós. Entre os seres superiores, não há necessidade mais de tolerância, de paciência. E estudávamos ontem em Oswaldo Cruz, e nos seres superiores não há nem mais necessidade de livre-arbítrio. Só existe o livre-arbítrio em nós. É outro tema, mas nós vamos voltar nele. Nós somos imortais, e o Cefec não fechará suas portas. Estaremos aqui. Só temos o livre-arbítrio porque o mal e o bem convivem em nós. Quando todos os males desaparecerem para sempre da nossa alma, acaba o livre-arbítrio, porque só existirá o bem, só escolheremos o bem. Mas se só escolho o bem, eu já não estou mais escolhendo. O bem se torna uma fatalidade, um determinismo divino na minha vida. Confundi a cabeça de alguns? Tomara que sim, é motivo para voltar. Então, nós somos seres imortais que reencarnamos. Quantas vezes? Só Deus sabe. E não tem a menor importância o saber para nós. O destino, a perfeição relativa. E como diz a música Tocando em Frente, de Almir Sater, e o outro é Renato Teixeira, cada um de nós compõe a sua própria história. Cada um de nós compõe a sua própria história. Em cada encarnação, e nós, em cada encarnação, nos deparamos com estas duas situações, inevitáveis em todas as vidas, na minha também, porque não há exceção a esta regra. Estamos aqui, hoje, nesta encarnação, em parte, colhendo o resultado das nossas escolhas inadequadas no passado, que repercutem no presente da nossa vida. Mas o fato de estarmos em regime de colheita do passado, isto não nos inibe ao ponto de impedir-nos que façamos novas escolhas, novas semeaduras, preparando novas colheitas. E é assim, dia a dia, como disse o nosso filho, amigo, filho, na sua prece, dia a dia, experiência a experiência, nós vamos avançando. Espera-se que consigamos ir pagando, resgatando, eliminando, purgando erros pretéritos e que possamos ir amealhando valores novos, novos créditos, para que na contabilidade divina os aspectos positivos preponderem. O que tem isso a ver com o tema, os bons espíritas? O bom espírita é aquele que estuda a doutrina,
Como compreender o Espiritismo ignorando-o? Como compreender algo desconhecido? Como compreender algo ignorado? Precisamos ter contato, intimidade com os princípios básicos da doutrina. Estamos mencionando alguns: Deus, Espírito, imortal, que reencarna, que progride. E alguns pensadores espíritas afirmam que a lei do progresso é a lei central da vida. Carlos Toledo Rizzini, em seu excelente tratado Evolução para o Terceiro Milênio, afirma isto: a lei de evolução é a lei central do universo, porque se tirarmos a possibilidade do progresso em tudo, tudo perderá o sentido. A ideia de que eu serei eternamente como sou, a ideia de que tudo será exatamente como é, vai causar tédio, desencanto, frustração, amargura, angústia existencial. Até quando? Eternamente a mesma mentalidade, eternamente os mesmos conceitos, os mesmos preconceitos, os mesmos bloqueios, o mesmo estresse, a mesma ansiedade, a mesma depressão, a mesma ira, a mesma revolta, a mesma preguiça, o mesmo pessimismo, ad eterno. Então, o espírita, quando penetra no estudo da doutrina, ele trava contato com esta ciência universal. O Espiritismo é a ciência cósmica que regula a vida da alma, enquanto a biologia, química, física, matemática, botânica, etc., estudam a matéria, um dos 3 elementos que compõem a Trindade universal. O Espiritismo é esta doutrina universal. O Espiritismo não começa com Allan Kardec. Allan Kardec, sem desmerecê-lo, e tem o mérito extraordinário, impagável, de ter consolidado, codificado, transformado em código, organizou as matérias, compilou o pensamento esparso na humanidade, o pensamento de todos os tempos, e organizou o Pentateuco kardeciano, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese e outras obras para organizar o pensamento. Estudar Allan Kardec nas obras mencionadas é estudar Sócrates, Platão, Pitágoras, é estudar todos os santos que vieram depois do Cristo, é estudar o Cristo, redivivo. E por isso se diz, com razão, que o Espiritismo é o Consolador prometido, é o cristianismo redivivo, ou o cristianismo restaurado. O Espiritismo é sinônimo de cristianismo. Cristianismo é esta ordem ética, moral, este compêndio de leis universais, que existe desde sempre, a que se convencionou dar o nome de cristianismo, porque é o Cristo quem nos apresenta este conjunto de leis, de princípios, que se subsumem, que se resumem no amor. Mas
dada a dificuldade da humanidade, dada a refratariedade, a má vontade, no tempo oportuno, criadas as condições ideais, Allan Kardec vem e retoma Jesus, recorda Jesus, reorganiza o pensamento genuinamente cristão e avança na revelação das leis divinas e nos apresenta este tesouro extraordinário nas obras que mencionei, que Chico Xavier bem complementou, sem esgotar as matérias. Então, nós estamos diante desta possibilidade, desta oportunidade, desta responsabilidade, desta bênção. Entrar no Espiritismo. Mas este é apenas o primeiro e o mais fácil dos passos. São 3 os passos. Nós vamos nos empenhar para entrar no Espiritismo. Uma vez ingressados na escola espírita, vem o segundo desafio, mais complexo, mais difícil, que é permitir que o Espiritismo entre em nós, nos penetre, nos inunde, nos clareie, nos transforme, nos modifique. Este é o segundo passo, difícil, reconheço. E vem o terceiro e definitivo passo para aquele que ingressa na escola espírita. Agora, falando no singular, mas você pode colocar no plural. Agora que eu entrei no Espiritismo, estou afirmando, agora que estou me esforçando para que o Espiritismo entre em mim, ainda não entrou de todo, mas está chegando lá. Veio o terceiro momento. Agora que ele entrou, precisa sair de mim. Para que eu possa inundar as vidas que me rodeiam. Eu não posso fazer nada pela faixa de Gaza. Eu não posso fazer nada pelos irmãos palestinos. Que posso fazer eu por Israel? Mas eu posso mimetizar, eu posso influenciar, eu posso tocar as vidas que me rodeiam. Eu preciso compartilhar, comunicar, dividir o Espiritismo com aqueles que estão comigo, seja do clã familiar, ou do ambiente profissional, na via pública, seja onde for. Se alguém, algum dia, sem fazer nenhum comercial, que o nosso Mário Celso não precisa, for lá na Aqualinda, um excelente lugar para divulgar o Espiritismo, né? Por favor, com licença, muito obrigado, se não te ofender, aceita essa caixinha, é de coração, obrigado, fica bem, Deus te abençoe. Nós precisamos compartilhar do Espiritismo. Então, repetindo para fixar, entrar no Espiritismo, o Espiritismo entrar em nós, gradativamente, e gradativamente começar a sair de nós, para que as pessoas tenham, como nós, a oportunidade, a bênção, a felicidade de ter notícias desta ordem universal, deste cristianismo original, ora restaurado
pelo Espiritismo disponibilizado a todos, graciosamente, gratuitamente. Os bons espíritas são, pois, aqueles que estão se empenhando para que o Espiritismo os penetre, os transforme, modifique, repita-se, gradualmente. Nem o Cristo, nem Deus, nem a espiritualidade esperam de nós santidade a curto prazo, santidade imediata nesta encarnação. E para terminar, tem uma coisa mais importante do que a santidade. E isso eu queria que nós gravássemos. É contribuir para a felicidade dos nossos irmãos de humanidade. Então pensemos assim: não sou santo, não quero ser santo, mas eu posso contribuir para que alguém sorria, tenha uma vida mais leve, com um pouco mais de paz. Isto está ao alcance de todos nós. Bom espírita não é o espírita perfeito, posto que na terra não existe espírita perfeito. Graças a Deus, porque espírita perfeito seria talvez, no estágio da humanidade, um espírita insuportável, porque nada pior do que uma pessoa perfeita do nosso lado, não é? Então trabalhemos pela alegria das pessoas, deixando a santidade para mais tarde. É sempre uma emoção, uma honra e uma bênção estar aqui. Muita paz, que o Senhor a todos sempre nos abençoe. Para fechar, Jesus não pede que sejamos espíritas bons, mas que sejamos bons espíritas. Bom não somos, mas podemos ser bons espíritas. Muita paz. Eu não ficarei hoje para o momento do passe, o que lamento, retorno, mas em abril, se Jesus permitir, e vocês também, ficaremos um pouco mais de tempo. Amo-os muito.